Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Aspirar Literatura. Eu sou Dalit Moraes, estudante do curso de Letras do IFCE Campus Tauá. E aqui vamos iniciar uma série de desbravamentos, análises, resenhas sobre vários livros clássicos. Vai ser incrível! E antes de mais nada, quero ressaltar que esse canal foi idealizado a partir do projeto Aspirar Literatura, que é promovido pelo edital da Lei Paulo Gustavo, que vai estar desenvolvendo a cultura e a arte no nosso país. Bom, antes de começar a resenhar o nosso primeiro livro do canal, que é Hamlet, vou estar primeiro falando da mente brilhante que criou a peça teatral mais famosa do mundo. Então vamos falar de William Shakespeare. Ele nasceu na Inglaterra e viveu 52 anos. O seu pai, ele era luveiro e sua mãe de família nobre. Shakespeare teve uma educação básica e não há registros de que ele frequentou a universidade. Além disso, em 1580, ele fez parte de uma companhia de teatro em Londres, o Globe Theatre, que ele foi fundador e sócio, além também de ter sido dramaturgo e ator. E essas experiências com o teatro influenciaram diretamente as suas obras. Agora uma curiosidade, há estudiosos que acreditam que a morte do filho de Shakespeare, aos 11 anos, que curiosamente se chamava Hamlet, pode ter servido como inspiração pessoal para a criação do livro. O livro ele foi escrito entre 1599 e 1601. Possui como título original a tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Além disso, ele possui 5 atos em sua composição. A primeira apresentação registrada da peça ocorreu em 1600 ou 1601 em Londres, no Globe Theatre. Após isso, a obra se tornou um cânone literário ocidental, sendo constantemente encenada, adaptada e reinterpretada. Mas do que é que se trata essa obra, hein? Então, a trama se passa no século IX, na Dinamarca, no castelo de Elsinore, que é onde mora a família de Hamlet. E logo no início do livro é apresentado o acontecimento marcante, que vai mudar o curso da história, o assassinato do pai de Hamlet. E não, isso não é um spoiler, mas é o marco do livro que vai direcionar toda a história. Com a morte do rei, pai de Hamlet, e Hamlet consequentemente ainda em estado de luto, tudo vai se intensificar quando Gertrude se casa com o tio de Hamlet, Cláudio, o novo rei. E a rapidez do casamento vai revelar para Hamlet total falta de empatia e consideração de Gertrudes pelo marido que havia acabado de falecer e por ele mesmo, seu filho. Sendo assim, Hamlet não consegue, além de não lidar com essa situação, ver o reino que um dia estava chorando pela morte de um rei, agora estava comemorando a posse de outro. E pior, um novo casamento real. Um casamento, diga-se de passagem, além de ser extremamente repentino, entre Gertrudes, mãe de Hamlet, e Cláudio, o seu tio. Contudo, o fantasma do pai de Hamlet começa a rondar o castelo, e toda uma atmosfera fria e atemorizante é criada. Um traço interessante do livro de Hamlet são exatamente os aspectos e simbologias que vão de acordo com a estética gótica. Detalhes como o fantasma, a morte, o castelo, que evoca um clima nebuloso à medida que a noite se aproxima, tudo isso vai confirmar a estética gótica. Por mais que o livro de Hamlet tenha sido criado durante o Renascimento inglês, ele muito vai influenciar o romantismo. E só vai ser de fato no romantismo que a estética gótica será criada. Ou seja, séculos depois da criação do livro de Hamlet, Shakespeare já estava incorporando em seus escritos essa estética, muito antes da estética de fato ter sido criada. Então por isso que ele influenciou, por isso que ele era à frente de seu tempo. Agora, dando seguimento na trama, sempre quem via o fantasma rondando pelo castelo eram os sentinelas, até que um determinado dia o fantasma do pai de Hamlet apareceu para Hamlet e se comunicou com ele, contando exatamente quem o tinha assassinado, que foi nada mais nada menos que Cláudio. Sim, o seu próprio irmão tinha o matado. Então, Hamlet, consumido pela sede de vingança e por um ódio mortal,
pensa, esse assassino vai pagar por todo o mal que fez. Então, as suas suspeitas tinham sido confirmadas pelo próprio fantasma de seu pai. E agora, ele, o assassino Cláudio, ia pagar pelo mal que cometeu. Não importava se Hamlet ia se tornar a partir dali mais indiferente, mais distante, se ele iria enlouquecer. O mal teria que ser vingado. Hamlet então se afasta de todos, inclusive de Ofélia, que era uma moça que ele possuía uma enorme afeição por ela. E a partir de então, Hamlet enlouquece totalmente. Ele andava sujo, gritando, ele estava com o emocional totalmente abalado. E isso era nítido. E Polônio, pai de Ofélia, se aproveita dessa situação, dessa ideia de que Hamlet tinha enlouquecido e, por razões pessoais que vocês vão entender quando ler o livro, ele se aproveitou dessa ideia para afastar a filha ainda mais de Hamlet. Polônio faz isso para controlar e ditar os passos da filha. Além disso, o próprio Hamlet, em um determinado dia, chega até Ofélia e diz que não amava mais ela. Exatamente porque ele estava tentando proteger ela de toda essa tragédia que se aproximava. Como a vingança vai acontecer? Vocês só saberão lendo. Será se Hamlet consegue realmente se vingar? Ele realmente enlouquece? Consegue se resolver com a Ofélia? Como tudo acaba? É isso, gente. Vocês só saberão lendo. Saibam, o caos é instalado. E muitos plot twists acontecem simultaneamente. Então vocês não podem perder essa leitura. Vocês precisam experienciar isso. Até porque Hamlet, além de possuir uma narrativa criativa, ele traz questões complexas e filosóficas sobre a natureza humana, que é essencial para quem? Para nós humanos. Shakespeare foi genial em sua escrita, e o livro de Hamlet ele foi baseado na lenda de Amileto, que conta a história de um príncipe viking que quer vingar a morte do pai que foi assassinado pelo irmão. Só que Shakespeare ele foi muito além da sua inspiração, e o livro de Hamlet vai muito além da tragédia anunciada, que é colocada em xeque quando o assassinato do pai acontece e a vingança do filho é confirmada. Então, o livro de Hamlet poderia ter acabado ali mesmo, seria só mais uma tragédia comum. Só que o diferencial de Shakespeare foi ter colocado os solilóquios e as reflexões de Hamlet que permitiu que desenvolvesse o personagem no livro e tornasse uma obra tão atemporal. Hamlet vai ser bem subversivo, isso porque ele será um herói que não estavam acostumados a ter em tragédias, porque ele vai ter falhas em seu caráter, o que vai configurar ele como um ser mortal e imperfeito. Shakespeare vai inovar ao trazer e colocar em xeque, no palco teatral, os conflitos de seres humanos e não de deuses. A loucura de Hamlet, por exemplo, foi extremamente importante para a narrativa, pois ela foi uma das que deu curso à história. E há quem defenda que Hamlet estava totalmente louco, mas há também quem acredite que a loucura dele era só um fingimento, uma pura estratégia para despistar seus inimigos. Bradley vai falar que se Hamlet realmente estivesse louco, ele não seria mais um personagem trágico. Então, vai pela interpretação de cada um. Inclusive, quem quiser tecer teorias aqui nos comentários do vídeo, se Hamlet realmente estava louco ou se era só um fingimento, podem começar, que eu vou amar participar dessa discussão. Shakespeare foi muito genial ao desenvolver em Hamlet um personagem que era ligado nas questões de vida e da morte. Enquanto alguns personagens eram movidos pelo poder ou por paixões imediatas, Hamlet estava focado na reflexão. E foi isso que desenvolveu o personagem, por mais que às vezes seu excesso de pensamentos te deixasse nerd. Seu não ser, eis a questão. Não é só um questionamento sobre colocar um fim na vida, mas sim uma reflexão sobre a nossa existência e sobre a incerteza do que está por vir. Hamlet nunca será estático na trama. Ele vai passear entre certeza e dúvida, reflexão e ação, loucura e sensatez, amor e desprezo. Ele se reinventa à medida que as circunstâncias mudam. Hamlet vai ser o reflexo da humanidade, que por vezes, por pensar demais, se perde nos próprios questionamentos. E essa obra vai ser muito necessária porque ela nos aproxima de nós mesmos. Ela permite que possamos visualizar detalhes da nossa essência que por vezes passam despercebidas, mas estão ali a todo momento. Ao ler e experienciar Hamlet, percebemos como Shakespeare foi feliz em tecer elementos da sua própria biografia na sua narrativa.
O crítico Harold Bloom vai falar que Shakespeare tinha uma ligação direta com seus personagens. Diz que ele tinha a imaginação de Macbeth, a vitalidade de Falstaff e o intelecto de Hamlet. Então, além de tudo isso, Shakespeare também associou com narrativas literárias antigas e questões contemporâneas. Por isso que essa obra ela se tornou tão atemporal, tão necessária. Então, pessoal, ficamos com o primeiro vídeo do canal resenhando esse super livro de William Shakespeare, Hamlet. Espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa, coletado algum conhecimento, possam também estar curtindo o vídeo para que seja entregue a mais pessoas, compartilhando com quem gosta de literatura e com quem também não gosta de ler, porque essa é a intenção do canal, propagar-se a pessoas também que não possuem o hábito de ler. Então, eu tô ficando por aqui, é isso e tchau, até a próxima!